Olá, espaçonauta! Seja bem-vindo a mais um Prosa de Nerd. E com a gente hoje um nerd raiz, o Calvin Tubiene da Pion Labs. Vocês vão saber todos os detalhes do que o Calvin faz. É logo depois da vinheta. Fala, Calvin, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? E você? Joia. Calvin, eu não me atrevi a falar sua qualificação porque é muita coisa, então fala pra gente aí, quem é o Calvin Tubiene? Vamos lá, sempre legal te falar porque eu tenho muito orgulho do caminho traçado, né? Desde muito pequeno eu sempre gostei de aviação, de espaço, por conta das raízes da família, né? Meu pai sempre foi técnico de manutenção de avião, e desde pequeno eu sempre estive ali nos aeroportos, nas áreas de manutenção, então aquilo sempre me chamou a atenção, né? Que quando a gente olha a cabine do avião, vê aquele monte de botão e fala, nossa senhora, que desafio. E então eu sempre busquei essa carreira na área da aeroespacial, sempre gostei muito. Então, logo no começo, terminando o colégio, eu fui para a universidade, eu fiz o curso de aviação civil. É um curso voltado para piloto de avião. Sou piloto de avião formado, bem nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eu nunca estive contente com aquilo que eu estava tendo de conhecimento, sempre busquei mais conhecimento. Eu cursei ciência e tecnologia e também engenharia aeroespacial. Então, são as três formações que eu tenho de ensino superior, né? A aviação civil, a ciência e tecnologia e engenharia aeroespacial. Nessas idas e vindas da vida, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, fazendo curso de piloto de avião, e depois no Canadá, onde eu fiz um pouquinho de engenharia mecânica, na University of Victoria. E foi lá que eu pude ter um pouco mais de abrangência na área espacial, que eu pude trabalhar com drones junto ao professor, bem numa época em que os drones estavam surgindo, então foi bastante interessante toda essa caminhada. E de lá para cá, só ganhando mais conhecimento, pude fazer o curso junto com a Força Aérea Brasileira, no CENIPA, de elemento credenciado em prevenção de acidentes aéreos. Também tenho o curso lá na Universidade da Holanda, Delft. Eu sou especialista em eVTOL, que o eVTOL ainda nem foi direito ainda, mas é uma aeronave elétrica para mobilidade urbana. E então é mais ou menos isso que eu venho trabalhando. E obviamente foguetes e satélites. Muito bacana, né? E é do Brasil, viu, galera? Olha só que orgulho, hein? Ô, Calvin, você hoje integra uma empresa nacional, uma startup, que há tempos atrás aí, ela virou uma sensação de alguns meios, principalmente da gente que gosta de ciência e tecnologia, né, por ter lançado um satélite num Falcon 9, né? Então isso correu o Brasil. Mas aí eu queria entender primeiro, o que é essa sua empresa, a Pion Labs? Como que funciona? Me conta aí a história da Pion Labs. Como que o Calvin, com toda essa formação que você falou pra gente aí, chegou e até a Pion Labs? Vamos lá, essa é uma história ela é um pouco comprida. Ela começa ali mais ou menos em 2009 para 2010. Durante o curso de engenharia aeroespacial, eu ficava muito na sala de aula, né? Então, lousa, caderno, lousa. E eu senti falta de aplicação prática, sabe? Eu estou fazendo engenharia aeroespacial, quero construir um avião. É assim que a gente pensa, né? E por conta disso, eu entendi como funciona a universidade, obviamente, entendi quais eram as possibilidades. Foi onde eu criei um grupo extracurricular para a gente desenvolver foguetes experimentais. Então, foi um dos primeiros grupos de pesquisa de foguete experimental, chama UFABC Rocket Design. Ele foi criado no final de 2009 para 2010. Ele é praticamente o primeiro grupo de foguetes universitários do país. E a partir de então, eu comecei a ter um olhar mais específico para o setor espacial. Naquele momento, 2010,
a SpaceX ainda estava começando os lançamentos do Falcon 9, né? Tinha saído da campanha do Falcon 1, estava no Falcon 9. A gente ainda tinha Space Shuttle voando, né? Até 2012. Era um cenário completamente diferente. Então a gente também não tinha tanto acesso à informação, enfim. Então a gente começou a estudar um pouco mais essa área de foguetes, inclusive como fazer isso no Brasil. Entre 2010 e 2012, a gente só desenvolveu foguetes universitários. Foi em 2012 que eu percebi que era um problema enraizado, né, no país como um todo, que a gente não tinha aplicação prática, seja na área de foguetes, de satélites, ou até em outras áreas mais críticas do setor espacial. Então, junto com o Emerson Nascimento, com outras pessoas, a gente criou uma associação sem fins lucrativos chamada Cobruf. E essa associação Cobruf, a gente conseguiu criar a primeira estrutura de competição universitária no setor espacial, focado em foguetes. Então, isso foi entre 2012 e 2015. A gente teve algumas oportunidades, né, nesse meio tempo, e uma delas foi criar uma estrutura dentro dessa associação Cobruf para que a gente pudesse trazer universidades que não tinham conhecimento na atividade prática e poder fazer um foguete experimental. Então, foi mais ou menos nessa época que surge o viés mais assim de desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de pesquisa no país de uma forma mais ágil e rápida. Nesse ano de 2015, ainda dentro da associação Cobruf, para que a gente pudesse formar mais pessoas com capacidade técnica, eu liderei o desenvolvimento de um foguete chamado Foguete Padrão, que era justamente para a gente ensinar as universidades a fazerem um foguete universitário. Então a gente fez o Foguete Padrão 1, FP1, a gente fez um acordo junto com a Força Aérea Brasileira, e esse acordo com a Força Aérea Brasileira, a gente teve a oportunidade de lançar o FP1 lá da Barreira do Inferno. Então é o primeiro foguete universitário brasileiro decolando da Barreira do Inferno em 2015. Bacana demais saber tudo isso aí sobre a Pion Labs, não é mesmo? E olha também que outra coisa bacana, essa camisa aqui, olha que legal aqui, ó. Camisa essa aqui é o patch da Apollo 11, muito bacana a camisa, produzida pela ML Oficial Sports para o Nerd 50. E essa camisa pode ser sua. Aqui, ó, já tá aparecendo aqui, ó, o link da nossa loja. É só entrar aqui e ir lá e pegar a sua camisa. Aqui embaixo também, você vai ver essa camisa e outras. Se clicar, também vai direto para a loja. Comprando essa camisa, você contribui com o Nerd 50. Ele infelizmente explodiu na base de lançamento, né? Tecnologia assim mesmo, a gente acabou de ver a Starship, a gente viu o iSpace tentando pousar aí na Lua, que não deu certo também. Faz parte, a gente não pode desanimar, a gente não pode criticar, a gente tem que aprender, né, lições aprendidas, melhorar o nosso desenvolvimento e tentar de novo. Então a gente volta para o lançamento em 2017, na Barreira do Inferno, e não com um, mas com 2 foguetes, e os 2 são lançados com sucesso. Eu tenho até aqui umas imagens, se você me permite, mostrar um pouquinho do que é isso, né? A gente está falando de 2017, são mais ou menos quase 7 anos atrás, né? Porque se a gente lança em 2017, o desenvolvimento é de no mínimo um ano anterior. Eu vou compartilhar ela, mostrar como foi essa operação de lançamento. E tudo isso que eu estou falando é legal de comentar que a gente ainda está num pré-Pion. A Pion ela vai surgir depois disso. Então eu estou compartilhando aqui com vocês algumas fotos, né? Essa foto aqui é na Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte. Esse é o nossa base de lançamento. Tiveram algumas equipes universitárias contribuindo, desenvolvendo a base de lançamento, contribuindo com o foguete. Esse daqui é o nosso foguete, o FP2. Vocês conseguem dar uma olhadinha aqui nesse zoom. E esse foguete, ele foi um conjunto de universidades que trabalharam em cima dele, né, com a nossa liderança, né. Quando eu falo nossa, é que parte da equipe da Pion hoje participou desses desenvolvimentos lá atrás. Legal, deixa eu só uma aspas aqui, porque o pessoal tá vendo o foguete aí, então é um protótipo, né, a coisa começa pequenininha e daí, né, ninguém monta uma Starship de cara, né? É só para falar isso, porque quem acompanha o nosso canal, quem assiste aqui, a maioria das pessoas são leigas, né?
Então, legal, só para a gente explicar. Mas desculpa te interromper, pode continuar. Né? Isso é muito importante porque a gente olha o que é feito nos Estados Unidos, são coisas grandiosas, com muito dinheiro envolvido, e a gente quer replicar aqui no Brasil, ou a população acha que a gente tem essa capacidade. A gente tem a capacidade, a gente até pode ter, mas a gente não tem a infraestrutura e os recursos para isso. Então a gente precisa começar pequeno para alçar voos mais altos. Então aqui na foto é o primeiro foguete de cunho universitário, lançado no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em uma operação conjunta com a Força Aérea Brasileira. Esse foguete tem mais ou menos 1,80 m de altura e ele chegou a 4 km em menos de 25 segundos. A gente conseguiu lançar 4 km de altura em 25 segundos. Isso é um feito muito legal, né? A gente traz conhecimento para toda a equipe, a gente traz um produto inovador, um produto que não existe no Brasil, e a gente consegue disseminar essa cultura espacial. Então isso foi em 2017, né? Esse que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. E aí você me pergunta, legal, Cal, eu perguntei da Paimo, você tá dando uma volta aqui, assim, é porque, o que acontece? Se eu formo uma empresa, eu preciso contratar pessoas para que trabalhem nessa empresa. Se eu for contratar pessoas, eu preciso que, no mínimo, alguma dessas pessoas tenha algum tipo de conhecimento específico para que a gente possa desenvolver. Eu não tenho como contratar pessoas totalmente leigas ou fora do assunto para desenvolver algo tão tecnológico assim. Então, foi em step por step que a gente fez, de 2010 até agora. Primeiro a gente começou os foguetes pequenos, a gente depois foi lançar no Cine Lançamento da Barreira do Inferno, a gente conseguiu capacitar novas pessoas, a gente conseguiu expandir tudo isso que eu estou falando de foguetes e satélites experimentais para praticamente quase todas as regiões do Brasil, isso a partir de 2017. Então, olhando todo esse desenvolvimento, não só do nosso setor aqui no Brasil, mas olhando para fora, o número de startups surgindo, a gente chega no consenso e fala assim, está na hora de a gente abrir a nossa startup aqui no Brasil e desenvolver, fazer pesquisa e desenvolvimento no país, com tecnologia nacional. Então, esses praticamente 9 anos, de 2010 até 2019, a gente veio promovendo um ecossistema aqui no Brasil para que fosse possível abrir uma startup que tenha sustentabilidade. O que é isso? Eu abri uma startup e a startup conseguir viver sozinha, né? Isso é muito importante. Então, por meio de tudo isso que eu comentei para vocês até agora, né, esses foguetes experimentais, é tudo dentro de um pensamento estratégico para que a gente pudesse chegar num nível de, agora sim, podemos abrir startup, a gente vai conseguir vender produtos e serviços, a gente vai conseguir fazer pesquisa e desenvolvimento de uma forma tranquila, né, e que dê a futuro. Então, nesse momento, em 2019, eu, o João, Pedro e o Gabriel Yamato, a gente se reuniu e decidimos abrir a Pion Labs Engenharia. A Pion Labs Engenharia é formada, então, por alunos e ex-alunos, da Universidade Federal do ABC. A gente traz um conhecimento de mais de 10 anos do setor de foguetes e satélites. E quando a gente abre a empresa, qual que é o nosso foco? É diretamente criar produtos educacionais para que a gente possa potencializar ainda mais o setor espacial no Brasil. Então a gente desenvolveu um CubeSat e o CubeSat educacional. O CubeSat é um satélite que cabe no volume de uma latinha de refrigerante, e o CubeSat é um satélite que tem 10 centímetros de lado. Esses dois satélites educacionais de bancada, eles funcionam na bancada, dentro do laboratório. Serve para fazer missões, você cria a sua missão espacial, ele tem um conjunto de sensores em que você consegue, então, usar para escrever um relatório técnico a partir de uma missão simulada. Essa que é a grande ideia. A gente hoje já comercializou mais de 300 satélites educacionais no Brasil inteiro. Acho que isso é muito legal. Eu até ouso dizer que a gente é o maior fabricante de satélites da América Latina. É uma brincadeira, né? Mas é legal comentar isso.
E foi a partir dessa receita recorrente, desse conhecimento, fazendo esses satélites educacionais, que nós tomamos a iniciativa de, ok, a gente tem um spin-off educacional, né, que ele não é espacial, ele é educacional, a gente usa temática espacial para educar as pessoas. Agora a gente precisa entrar no ramo espacial de fato. A gente tem recurso financeiro, a gente tem pessoas capacitadas e a gente tem toda uma estrutura e um ecossistema que aceita agora uma startup espacial brasileira. E aí que a gente dá início ao projeto Pion BR-1, que foi o primeiro satélite 100% feito por uma startup, para empresa, no Brasil, com componentes e módulos montados aqui no Brasil a decolar e em órbita. Bom, pessoal, e o assunto é astronáutica, mas e quem gosta de astronáutica gosta de observar o céu, não é mesmo? Você já tem um telescópio? Ah, não tem não? Quer comprar um? Eu vou te falar como. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. Aí eu só vou abrir uma aspas aqui, porque eu acho que se tem uma coisa, são várias coisas, mas uma coisa assim que vocês foram muito felizes, e quando eu vi o nome da empresa, eu falei, cara, os caras são fera. Põe o nome, né? Pion, pra mim. Nossa. Explica pra galera o que é Pion. Vamos lá. Pion, ou Pion, ele é uma partícula subatômica, né? Então, a gente tem os elétrons, os prótons, os nêutrons, e a gente consegue, na física quântica, adentrar ainda mais dentro dessa parte técnica, físico-química. E a gente tem diversas partículas subatômicas, né? Que por exemplo, quark, tem um Higgs, enfim, tem diversas. E uma delas que eu acho muito legal de comentar, que é justamente o nome da empresa, é o Pion. O que é o Pion? É um quark mais um antiquark que formam esse Pion. E o Pion ele foi descoberto por um cientista brasileiro, César Lattes, né? O César Lattes, ele participava em um laboratório com alguns outros pesquisadores. Ele não era o líder da pesquisa, mas ele participou e foi o corresponsável de descobrir a partícula Pion. Na verdade, ela era já teoricamente provada, só que ela não era fisicamente demonstrada. E foi a equipe com o César Lattes que demonstrou. Infelizmente, naquela época, somente o líder da pesquisa que recebia o prêmio Nobel, o que é uma pena, porque o prêmio Nobel tinha que ter ido para o César Lattes. Então é o nosso reconhecimento aqui, né? A gente acha que é uma forma humilde, simples de colocar no nome da nossa empresa o nome da partícula descoberta pelo cientista brasileiro que mais próximo chegou do Nobel, que foi o César Lattes. Eu vou te contar aqui só um caso aqui, pra você ter ideia como que a questão aí de amor pelo trabalho do César Lattes. Eu faço parte hoje de um grupo de astronomia que chama CEAMIG, Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, que foi fundado aí já está beirando 70 anos, e quando ele foi fundado, o primeiro nome dele era Centro de Estudos Astronômicos César Lattes. Então, assim... sensacional. Muito bacana isso, tá? E aí, então, tá, você falou aqui que vocês lançaram um satélite de verdade para o espaço, né? Que foi o que... Nossa, eu fiz vídeo no canal aqui, mesmo na época eu fiquei empolgadíssimo com isso, acompanhava todas as notícias. Como é que é essa história direitinho? Conta pra gente aí agora a história do Pion BR, do Pionzinho. Eu sou íntimo também, então eu quero saber a história do Pionzinho. Conta pra gente aí. O Pionzinho, a gente gosta muito, a gente gostaria de ter colocado o nome de Pionzinho, infelizmente que não deu, até por conta de ser o primeiro satélite, da gente estava numa época de buscar investimento, então bater na porta de investidor e falar assim, olha, eu tenho um satélite chamado Pionzinho. A gente achou que não bateria muito bem, né? Principalmente na formalidade. Então a gente decidiu ir para o Pion BR-1, mas eu vou até te falar um spoiler, né? O próximo satélite nosso vai decolar em 2024 e eu estou com muita vontade de colocar Pionzinho 2. Boa!
Parabéns. Pra qualquer coisa, fica isso aí pra nós que somos íntimos aí do bichinho. Mas tá ótimo, já tá bom. Isso. Aí o PyBR1, ele surge no momento em que a gente já havia entregue mais de 150 satélites educacionais e a gente chegou no contexto de spin-off. A gente, dentro da PY, a gente tem um departamento focado na parte educacional, onde a gente faz os kits educacionais de satélite, né? O QSat, CubeSat, PocketCube, que eu comentei para vocês. A gente tem algumas competições educacionais também, a Latin American Space Challenge, agora a gente vai ter a CANSAC Brasil, a Copa Espacial Brasileira, tudo para... Vamos chegar lá ainda. A gente vai chegar lá. Com certeza. E, de um outro lado, mais robusto em termos de pesquisa e desenvolvimento, a gente encontrou um gap justamente na conectividade aqui no Brasil. O que é esse gap de conectividade? Quando a gente está aqui na capital, por exemplo, na capital de São Paulo, estou em São Paulo, a gente tem conectividade 3G, 4G, agora 5G. Se a gente vai um pouquinho mais para fora da capital, a gente começa a entrar nas zonas rurais, a gente ainda tem um 3G, um 4G, só que em locais remotos, a gente não tem conectividade. Não tem conectividade a não ser rádio ou cabeamento. O que acontece é que o Brasil é muito grande e tem lugares em que o nosso agronegócio ele é muito forte, só que ele é tão remoto em termos de conectividade que a gente não tem nenhum tipo de sinal. Então, o que a gente entendeu é como que a gente pode, do agronegócio para as cidades inteligentes, para toda essa parte da indústria 4.0, como que a gente conseguiria trazer um produto serviço brasileiro com um custo-benefício muito bom e desenvolvido por uma startup brasileira. Então a gente encontrou nos satélites, em termos de constelações, então a gente lançar diversos satélites similares em órbitas de diferentes inclinações, e dessa forma a gente conseguiria, a partir do momento que o satélite tem a linha divisada, conectar e transmitir pequenos pacotes de dados. Então, a gente está falando aqui de poucos bytes, uma baixa latência, em que a gente consegue, dos sensores em solo, pegar desde umidade, temperatura, quais são as condições locais, transmitir isso via satélite para um dashboard online. Então, o dono da fazenda ou o rastreador, a pessoa que faz o rastreio de milhares de veículos, até mesmo de contagem de gado, enfim, ele consegue, de uma forma rápida, ter esses dados no dashboard a partir do nosso serviço de conectividade. Então, o PyBR surge nessa ideia, né, de trazer uma conectividade adicional, uma camada adicional para o país, e ele é lançado como um demonstrador de tecnologia. O porquê isso? É muito importante comentar que hoje no Brasil a gente tem o governo, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desenvolve os satélites nacionais. A gente tem algumas empresas, como a Visiona, que desenvolvem satélites também, mas até aquele momento a gente não tinha nenhum módulo 100% nacional de comunicação. Um módulo que eu consiga pegar esse módulo, colocar no satélite, embarcar e lançar de forma comercial. Então, a gente chega no contexto de desenvolver os próprios módulos. Então, todos os módulos foram desenvolvidos pela Pyle, e ele é lançado para a gente coletar histórico de voo, o Flight Heritage. O que é isso? O produto espacial ele precisa ter um nível de maturidade, e a gente só consegue ter esse nível de maturidade testando em ambiente favorável. Então, fazendo tão favorável como espaço, né? E aí a gente chega no contexto de lançar o PyBR1 para testar o satélite, os módulos, o funcionamento, as conexões com as nossas estações de solo. E então a gente lança ele no dia 13 de janeiro de 2022, pela SpaceX. Se Elon Musk soubesse dessa ideia, o senhor não dava carona de jeito nenhum? Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Aí vocês lançaram pela SpaceX. Como é que é esse lançamento? Vocês contrataram o Falcon BR para o lançamento? Como é que funciona isso aí?
O que a gente faz atualmente, né? Não existia isso em 2010, hoje existe, são as caronas compartilhadas. A gente chama de ride share. O que são essas caronas compartilhadas? Existem diversas iniciativas no mundo, sejam elas públicas ou privadas, de desenvolvimento espacial. A gente tem gente desenvolvendo desde sonda para ir para Marte, rover para ir para a Lua, até como a Pion desenvolvendo um sistema de camada adicional de comunicação. Então, como que a gente consegue lançar diversos satélites de forma barata? Né? Quanto mais satélite eu lançar, melhor, porque a gente desenvolve cada vez mais a tecnologia da nossa sociedade, independentemente de país. Então, o Elon Musk, por meio da SpaceX, ele cria o conceito de ride sharing e ele cria uma missão chamada SpaceX Falcon 9 Transporter. E o Transporter, ele consegue acoplar centenas de satélites de uma vez só para ser lançado em órbita. Então, como referência, no nosso lançamento, foi o Transporter número 3, a gente estava embarcado junto com outros, se não me falha a memória, 103 satélites. Então, o Pion BR-1 e outros 102 satélites dentro do mesmo Falcon 9. Então, isso faz o custo de lançamento, que é o nosso maior custo, ser reduzido e ter mais possibilidades de desenvolvimento. Então, a gente consegue trabalhar mais ou menos naquela metodologia ágil que eu comentei e que na Pion a gente chama de fail fast, succeed faster, né? Falhe rápido, mas tenha um sucesso mais rápido ainda. Então, a gente lançou o Pion BR-1, a gente vai lançar o Pion BR-2 ano que vem. Existem ainda possibilidade de lançar o Pion BR-4, 5, 6 ou 7 até o final dessa década. E aí, isso tem um custo, obviamente, né? Isso não foi pegado essa carona. Tem um custo dividido entre os 103, né? E o que fica? O Pion BR não tá... Ele foi descomissionado já? Afirmativo, ele foi descomissionado, ele cumpriu com sucesso o objetivo, isso é muito legal e é muito legal de trazer essa informação, porque muitas pessoas acham que o lançamento do satélite ele é focado apenas na parte final, né, que é o que a gente conseguiu de conectividade, mas pré-lançamento, ele é muito grande. Eu separei algumas fotos aqui para mostrar para vocês de um dia muito específico, mas o satélite ele precisa ser desenvolvido, testado, redesenvolvido, né? Porque você pega as lições aprendidas e faz a melhoria contínua do seu projeto. Você tem o seu modelo de engenharia, o seu modelo elétrico. Você tem que testar esses modelos, tem que testar em ambiente certificado. Aqui no Brasil a gente testa junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A partir disso, a gente gera os relatórios com os dados relevantes. A gente precisa certificar esse satélite em termos de comunicação, junto com a Anatel, junto com a ITU, que é como se fosse um órgão por meio da Associação das Nações Unidas, né? A gente tem a Organização das Nações Unidas, a gente tem um órgão associado com os países que cuida dessa parte de telecomunicação, porque senão a gente teria diversos satélites piratas, né? A gente está conectado numa frequência, do nada entra uma rádio pirata, né? Então tem que ter uma organização, essa organização ela certifica o lançamento do satélite, né? O termo certifica ele não é o correto, mas ela faz a coordenação das frequências e da licença. Isso não é simples. E depois disso, a gente ainda tem que empacotar o satélite, mandar os relatórios finais, as certificações, autorizações para a SpaceX, e a SpaceX precisa aprovar. Esse que é um ponto muito importante, que a SpaceX não lança qualquer satélite. A SpaceX vai lançar os satélites que ela entender que faça sentido e não coloque o veículo dela em risco. E a gente passou por um filtro da SpaceX, né, com um grande aprendizado, né? A gente não teve nenhum tipo de problema, a gente até teve um ponto positivo, que durante a integração do satélite, a gente fez a integração no Reino Unido, junto com o nosso parceiro, e eles elogiaram todo o nosso trabalho, elogiaram o satélite. Então isso mostra que o Brasil, ele também é pioneiro, né? Então, aqui na América Latina, nós somos uma das primeiras startups a lançar o satélite, né? Então,
Isso é muito importante e que resgata o nosso orgulho de ser brasileiro, né? O Made in Brazil, ele é bom, ele é muito bom. Então a gente tem que trazer e resgatar esse valor na sociedade. Tá vendo o que o Nerd aos 50 faz pra você? É só coisa bacana, divulgação científica de peso. Você sabia que tinha uma empresa como a Pion Labs no Brasil? Não sabia, né? Então aqui a gente está trazendo e divulgando para você. Por isso é muito importante você fazer parte do nosso clube de membros. Porque fazendo parte do nosso clube de membros a partir de R$ 4,99, você tem vários benefícios. Entre eles, inclusive, ganhar uma camisa como essa aqui que eu estou usando. Tá? Então, não é só doação, é ajudar o canal a crescer e ganhar benefícios. Clique aqui no botão Seja Membro e faça a sua inscrição. E aí, lógico que aí agora vocês adquiriram um know-how com o Pion BR e já estão planejando o Pion 2. Né? O aprendizado é contínuo. Você falou uma coisa no começo do programa que eu acho muito bacana da gente falar, é o seguinte: a sociedade hoje ela é muito imediatista com as coisas e tudo, e principalmente o leite. Por exemplo, eu acompanhei aí o lançamento da Chip, por exemplo, da Rakuto R, e aí o pessoal vai dizer, não, mas tá vendo que eles não foram na lua, né? Eles não conseguem tirar o foguete do chão. Então, é o que a gente fala, é tentativa e erro. E você erra de novo, mas você não erra na mesma coisa. Não é isso? Você vai aprimorando até que você chega à excelência, né? E aí, já com isso aí, eu já queria te perguntar se você acompanhou a Rakuto R aí, o que você achou, como você sentiu, você como, vamos dizer, uma empresa que futuramente a gente acredita que vai estar alçando voos tão altos quanto, né, com todo esse potencial, o que você fala pra gente do ponto de vista técnico da empreitada da Rakuto R? Para quem não sabe, é uma empresa japonesa, lançou uma sonda privada no Lander para pousar na Lua. E ela chegou até a Lua com sucesso, orbitou, mandou imagem e na hora do pouso deu um problema. Bola é sua. Vamos lá. O aprendizado, ele é contínuo. A gente precisa desenvolver, fazer as pesquisas, projetar, aplicar, e é uma melhoria contínua. Só um exemplo, né? O Falcon 9 hoje, que ele até pousa. Se a gente olhar para trás, a SpaceX ela tem por volta um pouco mais de 20 anos de idade. No começo, ela tinha um Falcon 1. Foram no mínimo 4 lançamentos da Falcon 1 para eles conseguirem atingir o sucesso. Depois foi o Falcon 9, eles tiveram alguns problemas no começo. A parte de pouso tiveram problemas, hoje em dia eles conseguem pousar tranquilo. Mas é importante a gente não olhar uma falha como algo ruim, né? Na verdade é um grande aprendizado. No caso da Rakuto R, é uma missão muito, muito especial. Eu tenho um colega de sala, o Thiago Padovan, que é engenheiro de dinâmica espacial, dinâmica orbital na Space, lá no Japão. Ele é da Federal, ele desde o FADC, né, Federal do ABC. Acho que isso é muito legal comentar as possibilidades, né? Os engenheiros brasileiros são tão capacitados que as empresas de todo mundo contratam os brasileiros. Então, eu tenho um colega que trabalhou nessa missão lunar, tem outros colegas em diversas outras empresas, e especificamente falando da Rakuto R, o espaço ele não é fácil. O space is hard, né, que a gente gosta de falar, o espaço é difícil. E quando a gente ainda vai para a Lua, é mais difícil ainda, né? Pensa assim, a gente tem no caso era uma sonda que estava carregando um rover dos Emirados Árabes, ela precisa fazer todo um conjunto de manobras orbitais para chegar numa posição de entrada para pouso na Lua. Isso já não é simples, lembrando que isso é tudo de forma automática e pré-calculada pelos engenheiros aqui em solo. É tudo autônomo, não tem controle remoto ali, né? Não tem joystick, né? Não tem joystick. Ele entra para fazer o pouso em uma certa trajetória, e a gente ali, faltando alguns segundos para o pouso, a gente identifica que, além de ele estar muito rápido, tem poucos metros de altura entre ele e o pouso, né? Então, acho que foi
provavelmente, né, potencialmente, acabou o propelente a bordo e os motores pararam de funcionar e, por conta da velocidade, teve um impacto forte na Lua, e aí é isso que a gente acredita que tenha acontecido, né? O pessoal ainda vai investigar. Lembrando, né, o quão difícil é pousar na Lua. Essa não é a primeira missão. A gente teve a Space Hill, a israelense, que aconteceu algo similar, e também uma outra sonda indiana que aconteceu a mesma coisa. Então, quando a gente olha o contexto, o mundo inteiro está pesquisando e desenvolvendo, existem as falhas. Tenho certeza que a Hakuto R número 2, que vai acontecer, ela não vai ter problema de falta de propelente, e é esse que é o ponto mais importante. A gente aprende com o que aconteceu e na próxima versão a gente melhora. Assim como na Starship, né? Essa primeira versão ela teve ali as falhas, né? A principal que todo mundo comenta na hora da decolagem voou terra, pedaço para tudo que é lado, né? E a gente já sabe que na segunda vai ter um sistema de amortecimento dos gases de exaustão do foguete, né? Isso que é muito legal de comentar, né? Que essa é a pesquisa de desenvolvimento, né? A gente não acerta de primeira. Quiçá, se a gente conseguisse acertar de primeira, seria excelente, né? Mas eu acho que é um ponto muito, muito importante comentar, e que a mídia precisa ser educada a não apontar o erro, mas apontar o sucesso. Exatamente. Que é o que a gente, que é divulgador científico, tenta fazer e levar para as pessoas. Como, por exemplo, falando da Starship, porque foi amplamente, né? Virou mídia mundial e tal. Na minha opinião, a Starship, do que ela se propôs, 70% ela conseguiu, né? Talvez você tenha uma outra visão um pouco mais. Mas para mim é isso. Então, me interessa os 70% que deram certo. Os 30% errado, na próxima a gente acerta. Não é isso? Com certeza. A gente era cético se ia conseguir sair da base de lançamento. Ela não saiu da base de lançamento, passou a base de lançamento, alcançou o Max Q, né? Para quem está acompanhando a gente, o Max Q é o Max Q. É o momento em que é o momento de máximos esforços estruturais no foguete. Ele está ali normalmente perto de quebrar a barreira do som, né, em torno de 340 metros por segundo. Isso varia de acordo com algumas condições, mas é algo único, né? A gente está falando de um veículo de quase 120 metros, são alguns prédios de altura, né? Então, assim, é algo fantástico, né? Eu nem imagino como que vai ser o mundo daqui a alguns anos, depois que a Starship conseguir alçar voo, né? É muito engraçado, porque quando ligou lá, quando deu o lift-off lá e foi, eu tô assim, gente, o negócio não sai, não levanta, dá vontade de empurrar, né? Aí ela levantou, pô, fantástico. Ô Calvin, mas aí, então é isso, a gente fica com um aprendizado, né? E aí, nós vamos dar um spoiler aqui com a sua permissão. Você falou que vocês participaram aí de um edital da FINEP. Que dá pra... Eu sei que você não vai abrir o jogo pra gente inteira aqui não, mas o que dá pra falar disso aí? Tá, vamos lá. Pra gente fechar o assunto do Paiol BR-1 e chegar no edital da FINEP. O Paiol BR-1 a gente teve sucesso, tá? A gente alcançou sucesso naquilo que a gente precisava alcançar. O satélite ele foi inserido em órbita, ele fez a missão em órbita que ele se propôs a ser feita. Eu vou compartilhar rapidamente a tela aqui para mostrar para o público de casa o que foi o Paiol BR-1 aqui na tela, para vocês entenderem o desafio desse Lego, pessoal. Sim, esse é o Paiol BR-1. Olha o tamanho do paiolzinho. Ele é muito pequeno. Só como referência, pessoal, se a gente pegar o nosso celular na mão e colocar na mão, é mais ou menos o que era o paiolzinho. Agora imagina que o seu celular, ele está lá no Rio de Janeiro e eu aqui de São Paulo liguei o Wi-Fi e quero conectar o meu celular que está no Rio de Janeiro aqui no Wi-Fi de São Paulo. Esse é o desafio do paiolzinho. Ele está a 500 quilômetros de altura em órbita, né? Uma órbita baixa, 500 quilômetros. Só como referência,
Estação Espacial Internacional, ISS, está em torno de 300, 400 quilômetros. Paiãozinho, 500 quilômetros. E a gente quer fazer desde essa troca de dados. Acho que isso é muito legal comentar, o desafio vencido. Aqui na tela, uma foto do Paiãozinho. Aqui para vocês, o nosso time. É legal comentar do nosso time aqui. A gente tem Gabriel Yamato, João Pedro Vilatolas, Bruno Costa. A gente também tem o Alexandre Goulart, que participou aí junto com a gente. É legal sempre comentar do Ale também. A nossa equipe ela é bem pequena, né? São 5 pessoas, mas o nosso poder de pesquisa e desenvolvimento é muito grande. Existem empresas como a Visiona, que são joint ventures da Embraer, com o Telebrás, e tem muito dinheiro para investir, e a gente saiu na frente, a gente conseguiu lançar o satélite antes, a gente teve sucesso, e eles só estão conseguindo fazer agora, mais de 1 ano e meio depois. Então mostra que tamanho não é documento, e que o nosso desenvolvimento ele é sim de primeiro mundo. Aqui mais uma fotinha para vocês. Tem uma foto muito legal que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu trazer aqui para baixo. Aqui. Esse daqui é como o Paião BR-1 foi lançado em órbita. Vou explicar aqui para vocês um pouquinho do Paião BR-1. Ele é um cubo de 5 centímetros de lado. Ele tem uma placa aqui na parte de baixo que a gente chama de backplate. O que acontece? Ele é encaixado em um deployer, é um sistema que vai o satélite, quando chega em órbita, o satélite ele é empurrado em órbita. Então, por isso que ele tem esse trilho, que a gente chama de backplate. Vocês conseguem ver até um pedacinho aqui do conector para o trilho. Em todas as faces desse cubo, a gente tem esses itens pretos, né, esses componentes pretos aqui, que são placas solares. Então pensa assim, pessoal, nosso satélite está em órbita, bateria do celular lá, uma hora vai acabar. Como que a gente repõe essa energia? Então os painéis solares, eles captam energia, né, solar, transformam isso de uma forma que a gente consegue abastecer a bateria que está a bordo, e a bateria a bordo continua então fornecendo energia ao sistema. Essa parte cinza aqui que vocês estão vendo, eu acho que vocês não vão imaginar, mas essa daqui é a nossa antena. Quando ela chega em órbita, essa antena, que a gente chama de antrena, é como se fosse uma trena, né? Ela é liberada e por conta da memória mecânica, ela volta para o estado aberto. Então ela fica como se fosse uma reta, né? A trena aberta, assim. A nossa antrena, ela é feita em metal justamente para conseguir ter os dipolos de comunicação. Bom, esse é o Paião BR-1, né? A gente tem muito orgulho de tudo que a gente alcançou com ele, né? A gente aí tá na história do desenvolvimento espacial brasileiro, acho que isso é muito legal. E a gente não para por aqui, né? A gente, obviamente, tem um silêncio de rádio depois do lançamento, porque a gente precisa desenvolver as coisas internamente, a gente precisa coletar dados, informações, a gente precisa reprojetar o direcionamento da empresa. E por isso, a gente teve a grata oportunidade de se juntar em um arranjo industrial com outras empresas do setor, outras 5 empresas, e a gente fez uma proposta, né, para o governo, por meio da FINEP, de desenvolver algumas outras coisas. E a Paião e esse arranjo industrial teve a grata oportunidade aí de a princípio, no resultado final, de ter vencido, né, esse edital de subvenção econômica. E a partir desse edital, depois que ele for assinado, a Paião vai ter a oportunidade de desenvolver alguns sistemas, incluindo o sistema de deployer de satélite, né? Vai ser mais algo inovador, né? O Brasil tem a capacidade de inserir satélite em órbita. Então isso seria feito pela Paião, além de outros satélites, né? No mínimo aí mais uns 4 satélites que a gente faria. Então é algo muito legal, a gente vem trabalhando muito forte nisso, né? A gente está muito feliz com todo esse resultado, com toda a mídia que a gente conseguiu fazer e de forma a alcançar o nosso grande propósito, né? Que é diminuir a distância entre a sociedade e as tecnologias espaciais. Acho que a gente tá no caminho muito bom. É um orgulho, sabe? É um orgulho saber que isso tudo está aqui no Brasil e que o dia de amanhã
nós vamos poder bater no peito e falar que a gente de fato tem exploração espacial made in Brasil. Isso é muito, muito legal. E falando nisso aí agora nós vamos chegar, porque é muito engraçado como as coisas são nicho, as pessoas não imaginam. Mas a Pion Labs aí desenvolve o segundo maior evento de lançamento de foguete satélite universitário do mundo. Que história que é essa? Eu nem sabia. Já está convidado, vai acontecer de 24 a 27 de agosto aqui em São Paulo. Perto de São Paulo a gente tem uma cidade chamada Tatuí, e lá em Tatuí a gente tem uma fazenda de grama de mais de 10 km², em que a gente batizou de Cabo Canavial, porque ela é circundada com fazenda de cana-de-açúcar, então o nosso Cabo Canavial. E nesse local, nessa data que eu falei, a gente vai já entrar. É sensacional, vou mostrar umas fotos aqui para vocês. E nesse Cabo Canavial, a gente faz o segundo maior evento de foguetes e satélites experimentais do mundo. É algo sensacional, é brasileiro, feito no Brasil. Para vocês terem ideia, a gente vai receber 145 foguetes e satélites para serem lançados nesses 4 dias de evento. E não são apenas, né, a nossa competição se chama Latin American Space Challenge, né, o Desafio Espacial Latino-Americano, mas ele não é restrito à América Latina. A gente vai ter time de Singapura, Taiwan, Índia, Turquia, Paquistão, enfim, é só um spoiler para você. Eu separei algumas imagens aqui, eu acho que é bem legal de mostrar essas imagens, porque é um orgulho poder mostrar essa imagem aqui. Assim, é muito legal. Tem mais foguete aqui na base de lançamento do que foi lançado pela Força Aérea Brasileira no ano passado. Que bacana, velho. E lança mesmo isso aí, vai. Lança isso tudo. Lança bacana. Deixa eu separar a fotinha aqui pra vocês. Assim. Esse canal só vai mudar o nome de Cabo Canaveral, você vê isso aí, velho. Essa daqui é muito legal mostrar aqui, ó. Cape Canaveral Launch Area, área de lançamento do Cabo Canaveral. Bacana. É pessoal que não sabe, às vezes o pessoal que nunca teve contato, né? Cabo Canaveral é onde são lançados os foguetes lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. E aqui o trocadilho, aqui brasileiro é fera, né, cara? Além de tudo, nós somos bem-humorados. Dá pra entender? Olha lá o trem lançado. Ah, que isso, cara. Esse foguete ele foi feito por uma equipe do México. Ele tinha mais ou menos uns 3,5 metros de altura. Aqui parece um brinquedo, mas do nosso lado é 2, 3 vezes maior que a gente. Isso, cara. Muito legal. Bacana demais, viu? Muito, muito interessante isso aí. Nossa, assim, olha que galera, aí são os times. E aqui são os times, né? Acho que é legal mostrar essa foto do tamanho, né? Nessa foto não tem todo mundo, né? Mas a gente recebeu por volta de mais ou menos 1.000 pessoas ano passado. Esse ano a gente espera receber 1.500 pessoas, né? De 24 a 27 de agosto, lá no Cabo Canavial. Aqui tem a fotinha do pessoal da Colômbia, da Índia. Tem o pessoal muito forte aí aqui do Brasil. A gente tem equipes em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, no sul do país. E a gente consegue ver o tamanho dos foguetes desenvolvidos, né? Que massa, hein, cara? Muito bacana. Parabéns aí. E é isso, né? Só orgulho pra gente de saber que tá rolando isso aí. Deixa eu te falar. Ontem, por acaso, eu fui abrir o Instagram. Tô vendo lá um negocinho lá da Pion. E aí eu vi ali um lançamento, teste de um motor, é isso? Exatamente. Você tem essa imagem para colocar isso pra gente depois falar o que é isso? Eu tenho sim. Eu vou colocar primeiro a imagem de um foguete precursor. É legal a gente mostrar como que foi criada a ideia, né? A gente nessa área educacional, acho que não está aparecendo ainda para vocês, deixa eu colocar de volta.
É legal comentar que nessa área educacional a gente gosta de lançar satélites educacionais, a gente gosta de fazer a operação junto com o pessoal para trazer a sociedade para perto da gente, e a gente identificou que muitas equipes querem lançar os satélites, né? Mas elas não têm como lançar esses satélites, né? E fazer as missões espaciais que eles se propõem. Então, por conta disso, né? A gente pensou no seguinte: e se a gente fizer um foguete, né, em que a gente consegue lançar com esses satélites e fazer uma missão completa? Esse é tirar o fora. E botou aqui, mas enfim. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, né? Aqui é só o teste de voo, né? Que a gente fez recentemente. Acionado para a ignição. Acionar aqui. Viviane, vou. Agora, Viviane do Zé Grão. Tudo pronto para ignição em 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignição. Esse daqui, ele é legal comentar que ele é precursor, tá? Ele foi lançado, é um sistema de propulsão híbrida. A forma de carregamento do propelente é igualzinho que a SpaceX fez, por exemplo, na Starship. A gente tem o oxidante em formato líquido, né? E a gente precisa carregar ele dentro do foguete. A operação acontece nos mesmos modos da SpaceX. A diferença é que, em vez do oxidante e do combustível serem líquidos, a gente só tem o oxidante líquido, o combustível é sólido, e é por isso que ele é um sistema híbrido. Ele junta o líquido e o sólido no mesmo sistema. E ele foi precursor, ele é um foguete pequeno, esse que eu mostrei para vocês, um foguete de 1 km de apogeu. E ele teve sucesso, é o primeiro sistema de propulsão híbrida feito no Brasil por uma empresa. Acho que isso é muito legal, sistema de carregamento, sistema de gestão operacional totalmente remoto, né? Não tem, é totalmente wireless, não tem nenhum tipo de cabo, mas ele é todo composto por criptografia, então a gente não tem problemas de cybersecurity, por exemplo, e é um produto que a gente até já levou para os Estados Unidos, né? Na Spaceport America Cup, que é um evento americano, a gente mostrou para eles gostaram muito e estão implementando um sistema de gestão muito parecido. Eu acho que isso é muito legal de trazer, né? E isso é tudo de forma precursora, né? Para chegar onde a gente chegou agora, que é o vídeo que você comentou, do foguete que a gente vai provavelmente lançar aí nos próximos meses, que é um foguete que ele pode chegar até 5 km de apogeu. Aí a gente está falando aí por volta de 15 mil pés, ele chega em menos de 30 segundos, a 5 km, e lançando um foguete de massa total por volta de 50 quilos, tendo 10 quilos de carga útil. Então, é algo muito legal pro setor educacional. Vou mostrar o vídeo para vocês, eu só preciso separar, que eu tô coletando ele aqui, mas esse veículo, ele faz parte da nossa zona de trabalho na spin-off educacional hoje em dia, que é a Missão Espacial Simulada Completa. A nossa Missão Espacial Simulada Completa, da Pion, ela é baseada na Missão Espacial Completa Brasileira, a MEC-B, que até faz parte do plano do PEB, né, que é o Programa Espacial Brasileiro, que é ter um próprio lançador e o próprio satélite entrando em órbita. A gente traz isso no nível educacional para baixo apogeu, obviamente, de forma simulada, são os satélites educacionais da Pion, trabalhados pelas equipes de ensino fundamental 2, ensino médio e ensino técnico,
sendo embarcados no nosso foguete para cumprir uma missão até 4, 5 quilômetros de apogeu. Então, a gente consegue trazer essa garotada que hoje em dia está decidindo o que quer ser da vida. Não, eu quero ser jogador de futebol, quero ser político, enfim, médico. Vamos sem dinheiro aqui, seja espacial ou não, a educação em si, ela é muito importante. E aí, essa missão espacial simulada completa, ela tem justamente esse objetivo, de embarcar esses satélites e trazer essa galerinha pro setor de exatas e principalmente pro setor espacial. Eu tô pegando o vídeo aqui. Esse teste ele aconteceu em fevereiro, né? Entre fevereiro e março desse ano. O motor ele tem mais de 1 metro de tamanho, tem mais de 150 milímetros de diâmetro esse motor, um motor bem forte. Eu ouso dizer que é um motor testado no Brasil por uma startup com maior potência e desempenho. Eu acho que isso é legal comentar, né? Que a gente... Oi? Quase um Raptor. Pô, quem sabe um dia que você viu ela. Já tô com o vídeo aqui aberto. Eu vou mostrar aqui, compartilhando para vocês, desse teste estático. E eu vou mostrar um vídeo, depois eu mostro o outro e para vocês. Saturday Life. Guys! All of it. All right. Right. Very good. Very good. 1, 3, 2, 1. Go! Bateria delas. Aí, pegou. Oh, filho. Hello. Esse foi o vídeo dos nossos convidados, né, que estavam lá assistindo, né, de uma zona segura. E foi um teste aí de mais de 5 segundos, entregando mais de 17 mil newton-segundos de impulso total. Isso é fantástico para aquilo que a gente vem desenvolvendo aqui no âmbito educacional no Brasil. Cara, só para nível de curiosidade aqui, Carl. Você conseguiria dizer, por exemplo, esse foguete, você falou que esse motor, o planejamento é chegar em torno de 5 mil metros. Qual que é a velocidade máxima que ele ia atingir? Só para o pessoal ter uma noção. Tá. Assim, a velocidade máxima, ela varia de acordo com a massa total do foguete, de acordo com a configuração do foguete. Se o foguete com menos carga útil, ele vai mais rápido. Se ele tem mais massa, ele vai mais devagar. Como que funciona? A gente chama isso de impulso para peso, razão de impulso para peso. Naquilo que a gente vem trabalhando, esse foguete vai alcançar por volta de 600 a 800 km por hora, tá? Ele está numa velocidade, a gente chama de velocidade quase transônica, né? Ela já tem os efeitos de compressibilidade, né? E então a gente consegue falar que esse foguete ele é tão rápido, se não mais rápido do que um avião. Aí a pergunta que você pode fazer é o seguinte, tá, mas e se você consegue fazer esse veículo ficar supersônico, acima do Mach 1, a gente consegue, mas por conta de segurança e do nosso objetivo comercial, a gente estrutura e projeta ele de uma forma para manter sempre abaixo do Mach 1, tá? Então ele é subsônico, né? Justamente por conta da segurança e redução de custos de materiais, até mesmo de peso, né? Lembrando, se eu faço um veículo supersônico, eu tenho que ter uma eficiência estrutural muito grande, eu tenho que ter uma resistência mecânica mais alta, resistência térmica, e isso penaliza do quê? Naquilo que a gente tem o objetivo, que é a carga útil embarcada. Vou mostrar aqui o vídeo, ele é em primeira mão, tá? É verdade, esse daqui é em primeira mão mesmo, para você. Eu só vou ir controlando o tempo dele aqui para não penalizar, mas é o vídeo do teste estático em uma outra câmera. Aquilo que a gente acabou de ver, né? E também tem disponibilizado no Instagram da Fire, etc. Aqui numa visão um pouquinho diferente para vocês.
Então aí um pouquinho de como foi esse teste do motor. O motor ele foi tão forte, né? Ele alcançou 500 quilos de força, né? Quilograma força, 500 quilos. Que a nossa ancoragem ela foi movimentada levemente, né? Então, algo muito legal mostrar a força dele. A gente vai chegar no nível, quem sabe, um dia de ter um sistema propulsivo totalmente líquido, né? Mas acho que isso a gente precisa esperar aí até um pouquinho mais no meio do ano para ver né, se a notícia do edital da FINEP é assinado e a gente consegue partir, né, para o próximo passo, que justamente eu não comentei, mas assinando esse termo de referência com o governo, junto com o arranjo industrial, a Paion ela não vai apenas desenvolver satélite e o deployer, mas ela vai contribuir com o desenvolvimento do estágio líquido. Então acho que isso é muito legal. E nós vamos falar disso aí, eu vou te convidar aí, nós vamos esperar aí o spoiler que você não... Agora foi só spoiler e nós vamos falar dessa conversa toda mais pra frente, se Deus quiser. Eu acho muito bacana a disponibilidade sua aí, da Paion, de vir aqui, de conversar com as pessoas que acompanham tanto o Nerd aos 50 como a TV Câmara, porque é muito legal a gente poder falar disso e pode ter certeza, se eu já tinha orgulho da Paion antes, esse contato com você que me fez apaixonar mais ainda pela Paion. Grande prazer te receber e muito obrigado por isso. O prazer é todo meu, é sempre muito bom falar sobre a Paion, aquilo que a gente vem fazendo, falar do ecossistema espacial, né, brasileiro. Acho que é muito legal mostrar e falar para a sociedade que sim, o Brasil está desenvolvendo coisas, a gente sim precisa de suporte e o mais importante, investir no setor espacial brasileiro é sim investir na nossa sociedade, é investir sim nas nossas crianças, nos nossos universitários e obviamente na nossa economia. Então o prazer é todo meu de poder falar aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho que essa forma de se aproximar com a sociedade, ela só pode ser feita por meio de vocês que fazer essa interação e todo esse trabalho muito legal de divulgação científica. Então, muito obrigado. Agradecimento aqui pelo lado da Paion. Bom, galera, e esse foi mais um Prosa de Nerd. Tá vendo que o negócio aqui tá pegando, só tá vindo meio de raiz aqui, né? Porque o negócio aqui é esse, é divulgar a ciência e mostrar o que os cientistas brasileiros, os astrônomos, as pessoas de ponta aí que trabalham nesses desenvolvimentos e pesquisas de ponta aí no nosso país estão fazendo. Gostou? Então vai ter o próximo aí. Até semana que vem. E se você é espaçonauta de carteirinha, curte isso que a gente faz aqui, faz o seguinte, pega esse vídeo, o link desse vídeo e compartilha para um amigo seu que você sabe que ama astronomia. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso canal é de relevância e vai fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço.